Bem-vindos a mais uma conversa integrada no ciclo de entrevistas promovidas pela CNN, integradas no projeto Steel Talk. As Steel Talks respondem, no fundo, aos fundamentos da marca Portugal Steel, que, assentando na promoção e na divulgação das potencialidades da construção metálica e no futuro do projeto do fabrico de estruturas metálicas, nesta Steel Talk em particular, é com muito gosto que temos connosco o Francisco Neves, CEO da DNC Técnica, a DNC parceira da Associação de Construção Metálica e Mista. Francisco, obrigado por este pedacinho do seu tempo. E eu começava por perguntar, a DNC está, digamos, num patamar muito específico nesta cadeia de valor, ligado essencialmente à assistência técnica e à manutenção industrial. Os senhores, com esta perspectiva tão específica, como é que olham para este setor atualmente? E de um modo global, como é que olham para a automatização que este setor também está a sofrer neste momento? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e tenho muito gosto em estar aqui nesta conversa a partilhar alguns do que são os nossos desafios e as nossas conquistas dos últimos tempos e que são progressivas. Em relação à questão, efetivamente, nós, quer na parte da manutenção, suporte ao cliente e no fornecimento de equipamentos, há algum tempo que já olhamos para a automatização. Neste setor da estrutura metálica e da indústria metalomecânica, que tem desafios acrescidos, quanto mais não seja pela dimensão, pelo peso, pela disformidade dos componentes, porque temos componentes de menor dimensão e componentes muito grandes e muito pesados. Mas quer no processamento de perfil, quer no processamento de chapa, nós já há alguns anos esta parte com os nossos parceiros que estamos atentos e estamos a implementar soluções. Um exemplo, por exemplo, Portugal, que é um mercado comparado com outros mercados europeus bastante pequeno, há muito tempo, há vários anos, que nós tentamos sempre num equipamento, fazemos os possíveis para dar ao cliente, no bom sentido, ou seja, justificar o investimento de uma forma mais tecnológica, ou seja, não se ficar pelos mínimos. É como nos automóveis, portanto, não comprar com a caixa manual. Vamos fazer um esforço e usamos a caixa automática e depois, no fim que experimentamos, já não queremos outra coisa. Nas máquinas é a mesma coisa. Ou seja, temos alguns clientes já com um nível de automação avançado e aí, efetivamente, é necessário um investimento, mas, sobretudo, é necessário mudar processos, porque os equipamentos ou os automatismos compram-se e pagam-se. As pessoas, os processos, normalmente têm mais resistência à mudança. Mas sim, estamos, quer no perfil, quer no corte, quer na furação, quer na transformação, a fornecer soluções cada vez mais automatizadas e comparando-nos com outros parceiros que também trabalham como nós, noutros mercados, arrisco-me a dizer que os equipamentos são com um bom nível de automação, aqueles que nós estamos a instalar hoje em dia. Se estivéssemos a falar aqui, de algum modo, de uma radiografia do setor, numa perspectiva mais transversal, que radiografia é que traçaria? As empresas hoje estão num plano confortável? Têm desafio? Que desafios é que têm pela frente? E há pouco, também no decorrer da sua resposta, falou de Portugal enquanto um país pequeno, um mercado relativamente pequeno, mas até mesmo pelo perfil de empresas parceiras da associação, são empresas com um nível de especialização e de qualidade bastante avançado. Qual é a mais-valia das empresas nacionais para serem, obviamente, também competitivas numa lógica de internacionalização? É assim, efetivamente, e olhando para o setor, nós
temos que ter competitividade, porque se não fôssemos competitivos, e isto muito à custa da resiliência e da aposta dos empresários portugueses do setor, nós não ganhávamos obras em França, em Espanha, na Alemanha, na Dinamarca, como temos clientes neste momento que estão a produzir para lá. Portanto, por um lado, existe a mão de obra especializada e não tanto aquela ideia que é barato produzir em Portugal, porque não é barato produzir em Portugal. Temos, efetivamente, essa mais-valia do saber fazer e, há uns anos a esta parte, a nossa indústria da metalomecânica deu um salto muito grande no aspecto da procura direta de trabalho noutros países. E exportamos neste momento para a Europa, exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a América do Sul. E vamos lá ver, há uns anos esta parte era impensável estar a exportar estruturas metálicas para a América do Sul, porque também há players importantes lá. Como é que se consegue? Pela automatização, porque o preço do aço é regulado, quer dizer, temos agora estes custos de contexto derivados dos últimos acontecimentos em termos energéticos, mas o que se passa neste momento é que, apesar de tudo, estamos a ser competitivos. O mérito é para os empresários nacionais, atenção, porque estamos também a passar constrangimentos, como todos nós em Portugal, falta de mão de obra, não é? Portanto, a metalomecânica não é isento dessa situação, mas têm acontecido iniciativas aqui e acolá muito meritórias, quer de formação, quer de desenvolvimento das pessoas e atualização de competências, e aí temos que reconhecer uma grande capacidade da nossa indústria e dos nossos fabricantes para fazer face a esses novos desafios. Olhando para esses custos de contexto que falava, esses constrangimentos inerentes não só àquilo que é a escalada dos preços energéticos, como também, naturalmente, a escassez de mão de obra que obriga a medidas de algum modo excepcionais, como é que se faz frente quer a uns constrangimentos, quer a outros? Isso é de uma grande incerteza. Aliás, falávamos há pouco um bocadinho em off desta situação que se vive da insegurança, ou seja, é um paradoxo. Nós temos, no dia-a-dia, vemos os clientes com vontade de investir, com trabalho, e não têm muita vontade de investir, mas gera essa vontade de investimento. Nós, este ano, por exemplo, é um paradoxo com estas incertezas todas, e está a ser um dos nossos melhores anos em termos de venda de equipamentos novos para a indústria. Outra questão já é o prazo de entrega, porque está tudo atrasado, não é? Portanto, e também se nota esses delays, mas a questão é que as empresas estão a investir, mas com uma grande zona cinzenta, vamos dizer assim. Eu acredito que, se não fosse a questão da guerra na Ucrânia ou deste aumento que está ligado um com o outro, ao aumento dos custos de contexto da energia, o nível de investimento estaria muito superior. Porque, apesar de haver esta incerteza, também é conhecido que existe uma vontade da Europa, e de Portugal em particular, de apoiar os investimentos. Existe o PRR, existe o Portugal 2020, o Portugal 2030, que ainda bem que existe, porque se não existissem estes programas de apoio, provavelmente o nível de investimento seria muito menor. E num contexto de concorrência global, que é hoje e que será daqui a 2 ou 3 anos, quanto melhor estivermos preparados, mais facilmente poderemos estar a responder às necessidades do mercado. Em que é que assenta a estratégia de crescimento da DNC? Quais são os pontos em que, neste momento, quais são as vossas maiores preocupações, sem querer desvendar aqui o segredo, obviamente, da vossa atividade, da vossa situação atual, mas, sobretudo, quais são os grandes desafios que sente que tem neste momento e, obviamente, até que ponto é que isso tem de ser, naturalmente, também equacionado como uma base da vossa estratégia para crescer?
Felizmente nós temos sempre muitos desafios, portanto isto é uma vantagem, ou seja, não nos deixa ficar como neste sofá que estamos muito confortáveis, mas sim temos que estar sempre atentos. Tecnicamente e tecnologicamente há sempre muitas evoluções e neste momento os nossos maiores constrangimentos são a questão da aposta maior ou menor, porque a aposta estamos a fazer nas pessoas, em mais pessoas, e também na qualificação das nossas pessoas, porque um técnico, temos vários colegas que têm 10, 15 e 20 anos de experiência e que, claro que têm muita experiência do passado, mas para novas soluções que estão a aparecer neste momento, precisam de continuar a aprender. E isso tem sido sempre uma constante na DNC Técnica. Por outro lado, temos um constrangimento muito impactante que está a impactar para nós neste momento, tem a ver com as instalações. Temos um projeto para a construção de umas novas instalações com meios mais adequados e mais adaptados à nossa realidade, mas posso desventar que não é segredo nenhum, portanto antes falava-se um pouco que o segredo era a alma do negócio. Neste momento, a minha visão é que quanto mais partilharmos, mais temos todos a ganhar. E o que é que estamos a fazer? Estamos a investir em conhecimento de novas tecnologias, adaptadas também à estrutura metálica, à automação, para ganharmos know-how e para estarmos à altura daquilo que vai ser as necessidades do futuro. Porque se há 20 anos se cortava o perfil de uma determinada forma ou a chapa de uma determinada forma, neste momento já se processa de outra, e não sejamos ingênuos, daqui a 5 anos vamos processá-la de outra forma. Portanto, temos que estar sempre a acompanhar estas evoluções. E o nosso core, em termos de investimento, à parte das instalações, mas isso tem a ver com capacidade para acomodar as pessoas e os projetos, é sobretudo no conhecimento e no know-how que estamos a desenvolver, quer na automatização, quer até em desenvolvimento em soluções de software em parceria com as nossas representadas, para dar à indústria o que vai ser necessário. Dentro dessa lógica daquilo que será necessário, onde é que nós conseguimos encaixar a sustentabilidade? Os senhores são especialistas, estão num contexto ligado à construção metálica, que é um pouco também o chapéu destas nossas conversas. A sustentabilidade é já hoje uma realidade que as empresas e os empresários, a que as empresas e os empresários estão atentos, ou ainda estamos a falar de algum modo de um conceito abstrato que ainda terá algum tempo para que seja uma realidade consolidada? Isso sem dúvida que já está. Poderá estar mais numas empresas ou noutras devido ao cariz da própria liderança ou das pessoas que estão à frente dos projetos, mas sem dúvida, se olharmos para o aço em si é um produto totalmente reciclável, portanto é a base da sustentabilidade. No entanto, posso partilhar que nós estamos a desenvolver um projeto no âmbito e que vai ter um programa de apoio muito relevante na questão da sustentabilidade. Por um lado, o Data Analytics, ou seja, nós estamos já a recolher e vamos desenvolver para as indústrias metalomecânicas uma forma de recolha de dados de forma a consumos energéticos ou tempos de produção, tempos de paragem, de forma a poder-se otimizar e a não desperdiçar o recurso energético. Por outro lado, estamos a desenvolver uma plataforma com parceiros para suporte remoto, ou seja, existe e é sabido que a maioria dos fabricantes têm soluções dedicadas para fazer teleassistência ou suporte remoto. Nós, neste momento, estamos a investir em recursos internos para desenvolvermos e ligarmos várias plataformas de forma a que esta plataforma seja agnóstica, ou seja, que possa ligar à máquina A, B ou C, do fabricante D, E e F, e não seja proprietária de um determinado fabricante, porque, como é óbvio, as empresas têm máquinas de diferentes proveniências, de diferentes fabricantes e de diferentes gerações. E o grande desafio aqui, neste tipo de plataformas, é nós podermos falar
digamos assim, com os equipamentos que já estão no mercado há muito tempo e com os dois, de forma a que se consiga fazer suporte remoto. Aí temos ligado também a sustentabilidade. Mais rapidamente a máquina fica operacional, há menos custos de contexto, não tem que ir um técnico deslocar-se centenas de quilómetros ou milhares de quilómetros, se tiver que vir de fora. Portanto, também temos essa preocupação da sustentabilidade e económica, portanto, não só a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade económica e energética. Que papel é que poderá ter ou tem a associação nesta partilha de conhecimento, mas não seja entre os parceiros que dela fazem parte? É muito importante porque a associação, sobretudo, o papel dela é promover a comunicação, promover a intervenção e até fazer um certo lobby, digamos assim, quer dentro do lobby político ou económico, mas sobretudo dentro das empresas, de forma a que elas não se fechem em si próprias, mas cada vez mais haja uma comunicação. Porque, sejamos pragmáticos, uma empresa só, por muito grande que seja, não tem o mesmo poder se tivermos muitas empresas do mesmo setor associadas, porque lá fora a maior empresa portuguesa é uma migalhinha no gigante europeu ou mundial, portanto, e nesse aspecto a CMM, através das ações que tem participado e fomentado, portanto, obriga de uma certa forma, ou convida, vamos dizer assim, as empresas a participarem, por um lado a estarem mais informadas do que se passa e por outro lado a comunicarem mais entre si. Eu acho que isso é extremamente importante porque cada vez mais nós temos que cooperar para poder vencer. Francisco, muito gosto. Obrigado por este tempo que nos disponibilizou nestas Steel Talks, integradas num ciclo de conferências promovidas pela Associação de Construção Metálica e Mista, e que continuaremos a acompanhar esta realidade. Agradeço ao Francisco a partilha da visão da DNC e este olhar tão particular sobre o setor. Obrigado.